A humanidade sempre foi fascinada por criaturas extintas. Esses animais, perdidos no tempo, despertam nossa imaginação e nos lembram da fragilidade da vida. Mas e se pudéssemos trazê-los de volta? A ideia de ressuscitar espécies extintas, antes confinada à ficção científica, é agora uma possibilidade real graças aos avanços em áreas como genética e biotecnologia. Essa área emergente, conhecida como desextinção, oferece possibilidades tentadoras e desafios éticos profundos. A desextinção visa reviver espécies que desapareceram da Terra. Imagine um mundo onde o icônico Dodô caminha novamente pelas florestas das Ilhas Maurício, ou o poderoso mamute lanoso atravessa a tundra siberiana. Essas são as visões que impulsionam os cientistas que trabalham nesta área. Embora a perspectiva de trazer de volta animais extintos seja sem dúvida emocionante, ela também levanta questões fundamentais sobre nossa relação com a natureza e a própria definição de extinção. A busca para ressuscitar espécies extintas é uma jornada ao coração de nossas capacidades científicas e responsabilidades éticas. É uma jornada que promete remodelar nossa compreensão da vida e nosso lugar na intrincada teia da existência. Nas sessões seguintes, vamos nos aprofundar na ciência por trás da desextinção, explorar os debates éticos e ecológicos em torno dela e examinar o impacto potencial deste campo inovador. A clonagem, técnica que cria cópias geneticamente idênticas de organismos, há muito tempo captura a imaginação do público. Embora frequentemente associada à ficção científica, a clonagem se tornou realidade nas últimas décadas. O exemplo mais famoso, a ovelha Dolly, demonstrou o potencial dessa tecnologia. Agora, os cientistas estão explorando a possibilidade de usar a clonagem para trazer de volta espécies extintas. O processo de clonagem de um animal extinto é complexo e enfrenta obstáculos significativos. Ao contrário da clonagem de espécies vivas, onde o DNA viável pode ser facilmente obtido, a clonagem de animais extintos requer a superação do desafio do DNA antigo degradado. Se os cientistas conseguirem obter uma quantidade suficiente de DNA viável, ele poderá ser inserido no óvulo de uma espécie viva intimamente relacionada. O óvulo, agora contendo o DNA do animal extinto, é então estimulado a se desenvolver em um embrião. No entanto, mesmo que os cientistas consigam criar um embrião de uma espécie extinta, os desafios permanecem. Encontrar uma mãe de aluguel adequada para carregar o embrião até o termo é crucial. A mãe de aluguel deve ser intimamente relacionada à espécie extinta para garantir a compatibilidade e minimizar os riscos, tanto para a barriga de aluguel quanto para o embrião em desenvolvimento. O nascimento de um animal extinto clonado seria uma maravilha científica, mas também marcaria o início de um novo conjunto de desafios. O DNA antigo, extraído dos restos de organismos extintos, contém a planta genética para ressuscitar essas criaturas perdidas. No entanto, recuperar e trabalhar com DNA antigo é um processo meticuloso e repleto de desafios. Ao contrário do DNA de organismos vivos, o DNA antigo costuma ser altamente fragmentado e degradado. Essa degradação é causada pela exposição a fatores ambientais, como água, luz solar e micro-organismos ao longo do tempo. Para extrair DNA antigo, os cientistas normalmente contam com espécimes bem preservados encontrados em ambientes que retardam a degradação do DNA, como permafrost ou cavernas. Ossos, dentes, cabelo e até fezes fossilizadas podem servir como fontes valiosas de DNA antigo. Uma vez extraído, o DNA antigo é montado como um quebra-cabeça complexo, usando algoritmos de computador sofisticados e comparando-o aos genomas de espécies vivas, intimamente relacionadas. Mesmo com técnicas meticulosas de extração e montagem, lacunas e erros na sequência de DNA antigo são inevitáveis.
Essas lacunas e erros podem tornar difícil reconstruir o genoma completo de uma espécie extinta com precisão. Os cientistas estão constantemente desenvolvendo novos métodos para melhorar a precisão do sequenciamento de DNA antigo e preencher essas lacunas, nos aproximando da possibilidade de obter material genético viável para desextinção. Seção 4. Dilemas éticos da ressurreição. A perspectiva de ressuscitar espécies extintas levanta uma série de questões éticas que exigem cuidadosa consideração. Os críticos da desextinção argumentam que é eticamente duvidoso trazer de volta espécies para um mundo muito diferente daquele de onde elas desapareceram. Eles argumentam que esses animais ressuscitados podem enfrentar desafios significativos para se adaptar a climas, habitats e fontes de alimento alterados. Além disso, existem preocupações sobre o potencial de sofrimento animal durante o processo de desextinção, particularmente durante as fases de clonagem e gravidez da barriga de aluguel. Outra preocupação ética gira em torno da alocação de recursos. Os críticos argumentam que os consideráveis recursos financeiros e científicos necessários para projetos de desextinção poderiam ser melhor direcionados para a conservação de espécies ameaçadas de extinção existentes e seus habitats. Eles argumentam que o foco na prevenção de novas extinções deve ter prioridade sobre a tentativa de reverter as anteriores. Além disso, alguns críticos levantam preocupações sobre as potenciais consequências ecológicas da introdução de espécies ressuscitadas nos ecossistemas existentes. Eles argumentam que essas espécies podem se tornar invasoras, competindo com as espécies existentes por recursos ou introduzindo novas doenças. Os impactos ecológicos da desextinção são complexos e difíceis de prever, exigindo avaliação cuidadosa e estratégias de mitigação. Seção 5. Impactos ecológicos da desextinção. A reintrodução de espécies extintas nos ecossistemas existentes pode ter profundas consequências ecológicas, tanto positivas quanto negativas. Os defensores da desextinção argumentam que essas espécies ressuscitadas podem desempenhar papéis vitais na restauração de ecossistemas degradados. Por exemplo, o retorno de grandes herbívoros, como o mamute lanoso, pode ajudar a revitalizar as pastagens árticas quebrando o gelo, dispersando sementes e fertilizando o solo. Além disso, algumas espécies extintas podem ter possuído funções ecológicas únicas, que foram perdidas com sua extinção. Seu retorno poderia potencialmente restaurar o equilíbrio de ecossistemas que foram interrompidos por sua ausência. Por exemplo, a reintrodução de predadores extintos pode ajudar a controlar populações de herbívoros que proliferaram em sua ausência, prevenindo o excesso de pastagem e promovendo a biodiversidade. No entanto, os impactos ecológicos da desextinção são difíceis de prever com certeza. Existe o risco de que espécies ressuscitadas se tornem invasoras, competindo com as espécies existentes por recursos ou introduzindo novas doenças. Avaliações ecológicas cuidadosas e monitoramento seriam cruciais para mitigar esses riscos e garantir que a reintrodução de espécies extintas beneficie, em vez de prejudicar, os ecossistemas existentes.